Buenas, beleza? Vamos fazer um caixote hoje para dar skate. Vai ser um caixote um pouco diferente. Eu passei a madrugada ontem pesquisando grind box, que é como os gringos estão fazendo hoje, porque a estrutura que eu vou ter é um pouco parecida. É uma tábua reta em cima e eu não tenho cantoneira. E eu vou pegar ali um tubo quadrado e eu vou só testar agora a espessura, porque eu achei ele um pouco fino ontem à noite. E a ideia é fazer alguns obstáculos aqui. Até tem um pilarzinho que eu vou usar ali para fazer um corrimão depois. Mas é fazer alguns obstáculos em casa para andar aqui no bairro, andar aqui no pátio de casa mesmo, porque a pista tá muito ruim. Tem um boato de que vão fazer outra pista, mas enquanto não sair, eu não vou ficar saindo à toa porque eu saio de casa para andar de skate. Geralmente final de semana, porque tá muito frio, eu não consigo mais andar dia de semana. E aí eu saio pra andar, a pista tá cheia de criança, tá suja, o chão tá ruim, a borda não desliza, a borda é alta, eu não consigo aprender manobra nova. Esse aqui é o ferro que eu tenho, mas eu tô achando ele muito fino. E aqui é o pilar, já é bem melhor, bem mais resistente, só é mais largo, esse aqui seria mais ideal pra fazer um corrimão, talvez. E esse aqui é o ferro que tem a espessura ideal, né, que ele é bem mais grossinho, inclusive mais grosso que o pilar, só que ele tem esses parafusos aqui. Então eu teria que serrar esses parafusos e ver se eu consigo furar pra fixar isso aqui no caixote. E madeira pra fazer o caixote não é um problema. Acabei me decidindo por ferro mais resistente aqui, vai aguentar melhor a porrada. Ele é um pouco mais curto, ele tem 1 metro só, mas é o suficiente para encaixar fifty e aprender algumas manobras de borda. Começou a dar certo, mas talvez eu leve uns 3 dias ferrando isso aqui. E muito barulho, me irrito muito fácil com barulho. Bati com a marreta e saiu, ó. Tinha quebrado a solda já. Acho que é uns 2 pinguinhos de solda em cada porca aqui. Oi. Feito. Agora eu fiz 3 marcações aqui e vou tentar furar. A broca que eu tenho, eu não tô muito confiante nela. Vou furar esse do meio primeiro, que é o menos importante. Feitos os furos no ferro, ainda tá só o furo pequeno, tem que fazer o furo maior para passar a cabeça do parafuso, mas eu fiz os 2 lados. Eu cheguei a separar as tábuas, fiz alguns cortes aqui, mas meu pai falou que vai trazer algumas de pinos que ele tem lá, que dá pra fazer uma caixa certinha. Meu pai trouxe as tábuas ontem, mas tava bem tarde, a gente já serrou elas, não deu para filmar porque não tinha iluminação, mas vocês vão ver agora eu montando o caixote finalmente. Eu vou primeiro furar o ferro, cantoneira, né, no caso, para passar o parafuso. Primeiro, aumentar o buraco, a gente vai passar o parafuso para eu poder botar um parafuso mais forte e alargar o outro lado para eu poder passar a cabeça do parafuso e a chave Phillips que vai fixar isso aqui. Vou apertar bem com o mandril, porque a minha furadeira não tem velocidade, ou é ligado ou desligado. Agora sim, começar a montar a caixa. E eu acho que aquelas ali eu vou ter que fazer uma cava em cada uma para encaixar esse ferro aqui. Deixa eu só marcar a largura aqui. Pensando uma coisa, eu preciso encaixar o ferro, ele vai ter uma altura, vai ter um desbaste de altura. Mas ali tem que ficar alto por causa da tampa. Então sim, vai ter que ter um desbaste. A largura do desbaste eu já consigo calcular aqui. Agora a altura eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui de ponta cabeça. Acabei de ver que eu fiz tudo fora da câmera. Marquei o encaixe do ferro da cantoneira e agora eu vou tirar com serrote. Cara, essa parte da madeira é a mais fácil de longe. Porque furar esse ferro aqui é o inferno. Você, amiguinho, que não sabe usar um serrote, você não força o serrote contra a madeira. Faz um movimento meio circular, assim, ó, e deixa a gravidade fazer o trabalho dela. Tá ali o encaixe, ó. Tá ruim de segurar isso aqui. Deixar no sentido certo para não ter risco de eu montar errado isso aqui. Levemente perigoso o que eu tô fazendo aqui, mas tudo é certo, eu não perco um dedo. Aí agora essa parede encaixa no friso. O encaixe da tampa ficou certo, que o meu medo é que esse ferro ficasse muito mais alto do que a tampa do caixote. Ele poderia ser um pouco mais baixo, quem sabe, mas aqui já é uma altura que não me incomoda, fica quase um coping, né? Talvez eu coloque um reforço por dentro, só para garantir que ela não vai ceder, né? Que a tampa também não vai afundar para dentro. E fica aquele dilema entre fazer uma caixa que não é tão resistente ou uma caixa que é leve, porque se eu reforçar muito, ela vai ficar muito pesada e ruim de levar para os lugares. E se ela ficar fraca, ela não vai durar muito. Parafusei a cantoneira no lugar dela.
dela, tive que fazer o seguinte, passar um parafuso aqui dentro mesmo e a chave Phillips entrou por aqui. Depois eu vou fazer mais furos na lateral aqui para fixar nessa tampa aqui também. Infelizmente, eu acho que eu calculei errado essa largura da tampa. Mas aí, para não ter que tirar ela e fazer um novo corte, eu vou colocar uns L's que eu tenho ali, só para fechar aqui, porque depois isso aqui ficando mais ou menos eu consigo até colocar um coping aqui. Eu acho que eu tenho um coping que dá para colocar aqui desse lado. Essa tábua aqui, ela tá mais reta, mais bonita, só que ela cede. Ela é um pouco mais fraca. Ó, essa aqui que tá feia, torta, é mais forte. E é mais forte pro parafuso. Ah, eu não sei, porque se eu inverto elas, essa parte feia fica pra lá e não incomoda. Ó, ela fica até mais certinho o centro. O meu medo é que ela tá cedendo um pouco, ó. Mas acho que eu vou deixar assim mesmo. E se eu sentir que ela ficou muito fraca, eu boto um reforço por dentro. Claro, bota uma travessa por dentro, não vai usar a parte de dentro. Agora o que falta um reforço aqui por dentro, de comprido aqui, e acertar uns pezinhos para igualar a altura. Então eu vou calcular por esse lado aqui. Porque esse caixote já tá numa altura boa, quase 25, vou deixar ali com 25. Acho que é uma altura bem ok para um caixote. Cortados os 4 pezinhos, agora parafusar na caixa. Mais ou menos pronto o caixote. Com certeza uma das coisas mais feias que eu já fiz. Eu não tenho como testar com skate agora à noite. Tá muito frio, inclusive. Mas ó, a caixa tá firme. Só aqui tá cedendo um pouco. E antes de usar o coping é bom firmar ele um pouco mais. Terceiro ou quarto dia desse projeto, eu já não sei mais. Mas eu acho que a estrutura tá pronta. A última coisa que eu fiz depois de colocar os pés foi passar uma tábua aqui no centro para dar reforço para tampa. E também para ser mais um ponto de apoio da cantoneira. E já daria para andar. Já tá firme, já tá forte. Mas eu vou passar uma tinta ou um verniz só para deixar ela mais lisa. Para correr melhor as manobras. Eu encontrei aqui uma tinta esmalte e um verniz. Eu vou ver qual tá em melhores condições aqui, porque já é coisa usada. Por hora tá bom, do jeito que eu apliquei aquela tinta ali, ela vai levar bastante tempo para secar. Finalmente, depois de alguns dias, vamos testar a caixa. A ideia aqui é testar a resistência, tá? E se ela desliza bem, porque eu só sei nose slide e às vezes acerto 50. Achei essa vela aqui que fui eu que fiz. É uma vela misturada com grafite e óleo. Ela espalha um pouco melhor na borda e fica mais macia também. Isso não é um brinquedo. Eu juro que isso não é um brinquedo. Depois eu acho que é um brinquedo. A tinta demorou alguns dias para secar, que era uma tinta esmalte. Tentando aqui, o chão não é um dos melhores, mas como é de manhã, as calçadas ainda estão ocupadas, tem empresa aberta aqui perto, então eu não vou incomodar nas empresas. E a caixa também ficou um pouco pesada. Duas coisas que eu mudaria é o material que eu usei para tampa, eu usaria um naval, um compensado um pouco mais leve. E uma coisa que eu vou fazer é colocar uma abertura do lado para enfiar as mãos, para segurar mais fácil. Sobre resistência, eu acho que passou no teste. Minha única desconfiança é que como tá fixo somente para baixo, ele balança um pouco aqui, né? Então pode ser que esse parafuso quebre com o tempo. Dei uma breve aquecida, tentar já ir direto pra caixa, me acostumar com o chão primeiro, né? Pra começar a vir bem de frente. Como o chão não ajuda, tem que ir criando coragem aos pouquinhos. É uma altura boa pra aprender crooked, né? Tenho noção zero de crooked. Deu pra ver que ele aguenta, agora tem que fazer correr um pouquinho. Ah, correu. O meu medo sempre é, quando encostar aqui, se vai correr em cima dessa tábua. E aparentemente vai. Demorei muito a testar, porque tá sempre chovendo, sempre nublado. Com esse caixote eu quero finalmente aprender tail, finalmente aprender crooked. Vou tentar postar vídeo sempre terça-feira, 15 pro meio-dia, pra gente almoçar junto. Beleza? Grande abraço, até mais. Oi? Tá ali, ó. Tô testando ela.